Todo mundo tem um trauma. E esse não é o problema. O problema é você ser traumatizada. Sejam muito bem-vindos ao podcast Paz de Alma, onde eu, Cláudio Tonon, entrevisto o senhor Guilherme, mentor católico e especialista em ajudar mulheres católicas a acabarem com suas crises de ansiedade, 100 anos de terapia, sem remédios, em 8 sessões. E, senhor Guilherme, diga aí uma boa tarde para nossos ouvintes, bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Salve Maria, caríssimos espectadores aqui do nosso podcast Paz de Alma. Sejam muito bem-vindos ao nosso terceiro episódio. É uma alegria, uma honra poder estar aqui com vocês. E para iniciarmos bem, vamos rezar a nossa Ave Maria, pedindo a proteção de Nossa Senhora do Bom Remédio. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Bom Remédio, rogai por nós. Nossa Senhora do Bom Remédio, rogai por nós. Nossa Senhora do Bom Remédio, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Confesso que eu estava sentindo uma ansiedade boa para esse episódio. Hoje nós trataremos de um tema que eu acredito que é um dos diferenciais do meu trabalho enquanto mentor. Então, com certeza hoje vai ser um dia de muitas novidades, de muitas informações para as pessoas que nos acompanham. Então, fique até o fim desse podcast, porque você vai conhecer muita coisa nova sobre o aspecto da ansiedade. E é um dos temas os quais mudou a minha vida, né? Que foi entender perfis, né? E quando o senhor criou isso ligado à ansiedade, faz muito sentido. Então, você vai entender por que algumas coisas acontecem com você e não acontecem com os outros, né? Mais ou menos isso, né, cara? É muito, muito interessante esse assunto, gente. O tema de hoje é compreendendo os perfis de ansiedade, para a gente entender quais são os caminhos para a autodescoberta e a cura, né, da ansiedade aí. Senhor Guilherme, para começar, eu acho que seria muito interessante que você dissesse como os perfis de ansiedades descritos, né, como esses perfis de ansiedades, eles refletem diferentes formas de processar experiências traumáticas, principalmente na infância, né, que é onde começa todo esse processo. A palavra é sua, por favor, mostre para nós aí como que isso acontece. Bom, vamos lá. Basicamente, entre os 0 e 6 anos de idade, você passa por 5 fases distintas na tua vida. Em cada uma dessas fases, portanto, desde o ventre materno até os seus 6, 7 anos de idade, tem 5 fases. Em cada uma dessas fases, você vivencia uma dor, que é uma dor correspondente a um trauma que a gente chama de um trauma natural. Por que natural? Porque todo ser humano vai passar por essas fases. E essa dor, esse trauma, ele fica gravado, ele fica registrado no teu sistema nervoso. Então, desde a concepção, o período do ventre materno, até os seus 6, 7 anos de idade, em média, você passa por essas 5 fases. Em cada uma dessas fases, você é acometido por uma dor, por uma experiência, que a gente chama de trauma natural. E isso fica gravado no seu sistema nervoso, certo? A tua mente, para te proteger desse trauma, dessa dor, cria um formato de corpo muito específico que vai te auxiliar a se afastar dessa dor, desse trauma. E vai evitar com que você vivencie esse trauma novamente. E além dessa proteção, ela cria um recurso. Então, essa dor desse trauma, ela carrega um aspecto negativo, mas também tem algo que a gente pode chamar assim, entre aspas, de bom. Porque é uma estrutura da sua mente que você vai levar para o resto da vida. Então, perceba que aqui a gente tem, de forma muito específica, um momento, uma fase da vida, no caso, uma fase da tua infância, e uma dor, um recurso, um formato de corpo. E são eles que a gente vai ver logo a seguir. Tá bem? Tá ficando claro, senhor Cláudio? Total. Tá bem. Com certeza. E, assim, ó, é importante agora eles saberem quais são os perfis, né? Que é isso que vai
vai fazer com que eles entendam melhor o como será, né? O como cada perfil vivencia, né? Então, pô, vamos Perfeito. pensar assim, não, vamos começar. De que maneira, explica para as pessoas de que maneira o que o senhor chama de perfil fora da casinha, né, pode afetar as relações interpessoais e a autoimagem de uma pessoa. Agora a gente vai falar um pouco de cada perfil, né? Se não me engano, esse é a nossa ideia. Explica um pouco aí sobre o perfil fora da casinha para as pessoas entenderem uma contextualizada de quem ele é e como que isso pode influenciar nas relações interpessoais e, claro, na ansiedade. Tá, perfeito. São 5 fases distintas, portanto, nós temos 5 perfis. Quando a gente olha para o corpo da pessoa, a gente consegue entender o tipo de mente que a pessoa tem e, com isso, revelar os problemas que ela vem enfrentando para tentar evitar essas dores. O perfil fora da casinha é o primeiro dos perfis. Então, ele vai ter um formato de corpo específico que sugere a estrutura mental dele. O perfil de ansiedade, se vale a pena de pontuar, ele vai alterar ou ele vai moldar, ele vai trazer à tona uma estrutura, uma forma de pensar, sentir e agir muito específico. Então, vamos pensar. O perfil fora da casinha é o primeiro perfil que é o concebido no ventre materno. Qual que é o tipo de ansiedade que a pessoa que tem esse perfil fora da casinha sente? É a ansiedade da exaustão mental por excesso de pensamentos. Qual que é o medo principal da pessoa que carrega esse perfil? É o medo da rejeição. O medo da pessoa mesmo ser rejeitada ou das suas ideias serem rejeitadas. Certo? Então, é uma pessoa que, no quesito pensar, ele busca intelectualizar, raciocinar demais. E está sempre no mundo das ideias. É uma pessoa que está sempre viajando na maionese. Outra característica que a gente precisa entender sobre os perfis, aqui a nossa intenção não é rotular ninguém. Porque o perfil ele não determina, ele influencia. E nós temos todos os perfis, porque todos nós passamos, se estamos vivos hoje, é porque passamos do 0 aos 7 anos por todas essas 5 fases. E dependendo do impacto que foi gerado numa fase ou outra, eu vou ficar com mais características, com mais dores e com mais recursos de cada perfil. Então, quem passou por um trauma onde na primeira infância, no ventre materno, se sentiu rejeitado pelo útero, por quê? Existem infinitos motivos. Vamos pensar que a gravidez, a mãe se preocupou demais, ou trabalhou demais, ou foi uma gravidez que não foi desejada, não foi planejada, ela sentia medo de não dar conta, medo de se sentir insuficiente. Nossa, será que a gente vai conseguir criar esse filho? Estamos passando por dificuldade financeira. Todas as situações disparam cortisol na placenta. E o bebezinho, que está no seu mundo mental ali, porque o corpo ainda é muito fraquinho, toda vez que ele sente essa descarga de cortisol na placenta, ele se fecha no seu mundo mental. Então, é uma pessoa que vive muito no mundo das ideias. Ela quase não sente, porque o recurso dela foi não sentir as coisas, não sentir o mundo, para não sentir a dor. E é uma pessoa que, quando ela sente essa ansiedade da exaustão mental, ou ela se paralisa, ou ela foge. Ela não age. Como que a gente faz para poder buscar uma melhora do quadro de ansiedade de quem tem esse perfil fora da casinha? Essa pessoa é uma pessoa que ela tem muita energia mental e o corpo dela é extremamente magro. Então, do pescoço para baixo, você vai perceber que é um corpo que tem muito a aparência, os ossos, um corpo com pontas, e é um corpo extremamente magro, com baixíssimo nível de gordura corporal, baixíssima musculatura tonificada. Você vê muitos traços de uma pessoa quase que raquítica, magérrima, que a gente chama. Essa pessoa, olhando para o corpo dela, a gente intui que ela tem pouca energia de execução, mas ela tem muita energia mental. Então, o primeiro ponto, essa pessoa ela vai ser muito criativa, mas às vezes ela vai ter muita energia de iniciação, muita iniciativa e pouca acabativa. Então, um primeiro conselho aqui para esse tipo de pessoa, se você percebe que tem esse perfil de corpo, ou você percebe que você é muito daquela pessoa que está vivendo no mundo das ideias, é você canalizar muito as suas energias para um projeto de cada vez. Porque como você é uma pessoa muito criativa, que tem muitas ideias, a tua necessidade é de estar
trocando de foco várias vezes para atender essa tua criatividade. E tá tudo bem. Só que o problema é que você tem que entender que vai te faltar energia para cumprir algumas coisas. Outro ponto, vale muito a pena você ter uma equipe para trabalhar contigo, porque você é uma pessoa extremamente capaz de criar, um excelente estrategista, mas com pouca energia de execução. Então, quando você tem pessoas para trabalhar em conjunto contigo, fica muito mais fácil. Qual que é o principal medo dessa pessoa? É o medo da rejeição. O medo da rejeição, ele vai fazer com que essa pessoa ela se feche no isolamento. É uma pessoa que sofre muito sozinha, passa por sofrimentos de ansiedade, tem dificuldade de buscar ajuda. Então entenda que no mundo ninguém vai longe sem ajuda. Você precisa vencer essa barreira, entendendo que buscar ajuda é algo que vai fazer com que você passe para outro nível da sua vida. A tua tendência é se fechar no seu mundo, é não aceitar ajuda, é se isolar para sofrer sozinho. Mas você precisa dessa ajuda para você passar para um próximo degrau na sua vida. Acho que basicamente nesses 3 pontos dá para resumir estratégias boas para um fora da casinha poder lidar com a ansiedade. Eu me vejo muito nesse negócio, não sei porquê, né? Não, com certeza. Cada vez que eu ouço falar sobre os perfis, né, principalmente esse perfil, que é um dos meus maiores, né, eu fico pensando, né, quando eu ouço, sabe, tipo, você precisa de alguém para trabalhar com você. Isso é uma coisa que sempre ecoa na minha cabeça, né? O senhor sempre me diz isso, mas uma hora dá certo. Né? Uma hora dá certo. Ok. Agora, vamos lá, ó. Talvez... Deixa eu fazer uma pergunta que não está no nosso roteiro, senhor Guilherme, mas eu queria ouvir sua opinião. Existe um perfil que tende a ser mais ansioso por eles... Vamos supor, por exemplo, a pessoa fez a análise de perfil de ansiedade com o senhor e detectou lá os 5 perfis, mas o senhor vai detectar que ela tem um maior, um menor, tal, são números, né? Como o senhor mesmo disse agora há pouco, todos temos todos. Mas existe um que faz com que a gente, tipo, esse tende a ser muito ansioso ou não? Ou todos eles dependem de como lida com os traumas? Eu nunca te perguntei isso. Olha, um ponto bem interessante, e o que me vem à mente aqui agora, e quando a gente olha para os perfis, nós vamos ter perfis que são mais racionais, portanto, que intelectualizam mais. O fora da casinha é um exemplo desse. Então, é uma pessoa que é mais razão e menos emoção. E já tem outros perfis que são mais emoção. Quando a gente pensa, por exemplo, no perfil poço sem fundo, que é a pessoa que tem um medo do abandono, que tem uma necessidade de aprovação, e o perfil sobrecarregado, que é uma pessoa que tem medo da humilhação, uma necessidade de atender expectativa, se preocupa demais com medo do julgamento, me vem à mente que esses são os 2 perfis que mais sofrem de ansiedade. Por quê? Por causa de um conceito que se chama dependência emocional. São pessoas que permitem, infelizmente, demais que os pensamentos e as ações do mundo externo, da família, do amigo, do parente, do cachorro, influenciem as atitudes dela. Então, esse tipo de pessoa que carrega ou o perfil poço sem fundo, que tem o medo de abandono, que tem essa necessidade de se sentir amada e aceita, se sentir pertencente, e a pessoa que tem o perfil do sobrecarregado, que é uma pessoa que sofre muito por não saber dizer não, esses são os 2 perfis que, na minha opinião, mais sofrem com ansiedade. Por quê? Porque, infelizmente, ainda mais é uma questão do Brasil, né? As famílias são muito próximas. A maneira como o nosso país foi constituído faz com que a gente tenha muita dificuldade de pôr barreiras emocionais para que os outros não invadam a nossa privacidade. E como são perfis que estão muito voltados para o externo, a maioria dos comportamentos deles são tendo em vista o que os outros vão dizer, o que os outros vão pensar. Eu preciso me sentir aceito, as pessoas precisam me amar, eu não gosto de ficar sozinho. Tudo isso influencia para que a pessoa ela tenha um descontrole emocional, porque ela vai ter mais dificuldade de agir sozinho, de buscar ajuda, de, sabe, racionalizar. Ela sempre vai ter os sentimentos à flor da pele. E isso é péssimo, porque nós somos seres racionais. E quanto mais eu perco o controle emocional,
mais eu vou tratar as pessoas de forma impulsiva, eu vou me tornar uma pessoa impaciente, uma pessoa irritada, nervosa. Eu recebo muitas mulheres que buscam ajuda para mim, e quando a gente faz a leitura do perfil, o raio-x e ansiedade delas, que é a ferramenta dos perfis, né? Nós identificamos que ela tem um desses dois perfis em evidência. Então, logo se percebe que a causa do descontrole emocional delas está muito ligado ao sentir, que é um sentir que não tem fundo. Basicamente isso. Porque se a gente associar ao emagrecimento, por exemplo, né, o compulsivo emocional tem muito mais chance de ganho de peso do que um falso magro, que comparado seria o fora da casinha, na ansiedade, né? E o compulsivo emocional é o poço sem fundo? Não, né? Sem fundo. É o poço sem fundo. Então, tipo, é que nem você falou que é esse cara que sente muito, né? Então, faz todo sentido. Vamos lá, ó. Agora, já que a gente falou do fora da casinha, né, e que ele é um dos que sofre muito de ansiedade porque fica muito na cabeça dele, né, então ele vive um mundo, às vezes, que quase não existe, né, é engraçado isso. Quais estratégias específicas o senhor recomenda para alguém que está lidando com ansiedade e tem esse perfil do poço sem fundo como um perfil mais alto? Fala um pouquinho do poço sem fundo e aí qual uma estratégia para essa pessoa? Certo. O perfil poço sem fundo é um perfil que é formado ali na fase do aleitamento materno, certo? E qual que é a característica da ansiedade desse perfil? É uma pessoa que fica extremamente ansiosa por causa do vazio, do tédio, da necessidade de se sentir amado. E é, como o senhor acabou de pontuar, né, o que tem mais tendência de descontar essa ansiedade na compulsão alimentar. Então, basicamente, é uma pessoa que sempre quer se sentir amada e tem medo de se sentir abandonada. Ela tem pontos bons. É uma pessoa que se torna extremamente comunicativa, consegue se conectar com as pessoas, é uma pessoa que sabe muito acolher e gosta de receber acolhimento. Só que é uma pessoa que pensa muito pouco. Ela pensa meio que sentindo já. O foco dela é maior nos sentimentos. Só que é um sentimento que está sempre faltando alguma coisa. Basicamente isso. Então, qual que é, acredito que é a melhor estratégia? O autocuidado. Porque são pessoas que têm dificuldade de cuidar a si próprio, elas ficam necessitando a validação, uma palavra de elogio, um ato de serviço. Ela quer que tudo venha a ela. E essa espera causa um sofrimento. Lá na infância, quando ela se sentiu abandonada, qual que era o recurso dela? Era chorar. Então são pessoas que se tornam extremamente reclamonas, certo? Reclamam, elas criaram uma dependência emocional porque na infância as suas necessidades básicas não foram atendidas. Então elas têm o medo de se sentir abandonada. Mas agora que você é adulta, se você tem característica desse perfil que eu estou descrevendo, você pode se mimar, você pode se amar sem culpa. Aliás, você precisa se amar. Porque o amor que você vai doar para os outros parte de você. E se você não se ama, se você não se respeita, se você não considera, se você não se cuida, você não vai conseguir transbordar para a vida dos outros algo que você não tem. A gente só consegue dar aquilo que a gente tem. Obviamente que isso não é uma desculpa, né? Se a gente não recebeu o amor, não consigo dar o amor. Não. A vida é de sacrifício, a vida é de esforço. Mas você necessita do autocuidado. E o que acontece? Muitas vezes, a pessoa que foge para a comida, ela acha que a comida está sendo uma recompensa para ela. Porque a comida não julga, a comida me respeita, ela não vai me apontar o dedo, ela vai aceitar e vai me dar conselhos. Só que, dependendo do que você come, você está gerando uma autopunição e não uma recompensa. Você vai descontar a sua fome emocional na comida, você muitas vezes está se maltratando mais ainda. Por isso que você precisa entender que tem outras maneiras de você saciar esse vazio que não seja na comida. Você pode começar a se cuidar mais. Então, eu sempre uso esse exemplo, né? Inclusive no último episódio eu comentei sobre isso. Às vezes a gente vai atender alguma pessoa e eu abro a câmera, a pessoa está no escuro, com o cabelo totalmente mal penteado, desgrenhado, de pijama, sabe? Você percebe que a pessoa ela não se cuida. Nem tirar o pijama ela tira.
E aí ela está se sentindo ansiosa, ela quer se sentir amada, mas nem ela se ama. Então, o primeiro passo é começar por si mesmo. Para o perfil do Poço Sem Fundo, eu acredito que a melhor estratégia é a estratégia do autocuidado, sabe? E o que seria, de forma prática, o autocuidado? Mulheres, cuidem da sua aparência para o seu marido. Cuidem da sua aparência para serem bons exemplos para os seus filhos. A beleza é parte fundamental e a beleza é objetiva, ela não é subjetiva. Busquem cuidar das suas vestimentas, da sua pele, do seu cabelo, das suas unhas, que são coisas que enaltecem a alma feminina, a delicadeza, essa capacidade de transmitir afeto. Só o fato de você estar bem consigo mesma, você já vai estar saciando essa necessidade de se sentir amado. Porque o amor começa por nós mesmos, né? Acho que essa é a melhor estratégia. Não, demais. É muito interessante, né, quando a gente ouve o senhor falando sobre a ansiedade e os cuidados para a pessoa ficar menos ansiosa, o quanto está relacionada com o emagrecimento também, né, quando a gente fala, porque é bem parecida, né, a Paula, minha esposa, fala, né, muito parecido com as mentoras dela, mas por emagrecimento, mas que se também elas não se tratarem com a parte da ansiedade, também não vai adiantar nada, né? Então, tipo, elas têm que ser menos ansiosas, e talvez as crises que elas tenham é por não saber qual é o seu perfil e também, né, não saber, não ter tratado esse trauma no passado, né? Muito interessante. Agora, Tudo vem da mesma causa raiz, né? como diz, né, sempre parece que sempre está ligado a um trauma, a uma emoção, parece, me traz uma certa segurança em dizer isso. Agora, como que a espiritualidade católica e a prática da fé pode ajudar na superação da ansiedade quando a pessoa tem um perfil que a gente chama de perfil de segurança muito alto? Então, eu gostaria que o senhor explicasse o que é esse perfil da segurança e como que a espiritualidade católica e a fé pode contribuir para superar a ansiedade nesse perfil. O perfil segurança é o terceiro perfil na ordem. Então, o primeiro fora da casinha, depois o Poço Sem Fundo, o terceiro segurança. O perfil segurança é formado naquela fase onde a criança ela já passou da parte do aleitamento materno, então ela já está com mais energia física, já está mais interagindo com o mundo, já está dando aqueles sorrisos. E qual que é a evidência que a criança tem? O mundo externo está começando a ser apresentado. E ela começa a entender o que de certo modo, o que os pais estão pedindo, estão querendo. E toda vez que ela faz aquilo que os pais querem, ela recebe uma recompensa. Quando ela não faz aquilo que os pais querem, ela não recebe a recompensa. Então ela começa a entender que no mundo existe uma certa manipulação para que ela consiga as coisas, certo? E quando ela não faz o que é pedido, ela perde o controle. Então, essa é a criança que no futuro vai ser um adulto que tem medo de se sentir injustiçado e manipulado pelos outros. Para que não aconteça isso, é uma pessoa que tem a necessidade do excesso de controle, que quer controlar tudo e todos, pessoas e situações, para poder ter poder. Porque quando tem o poder nas mãos, ele não se sente manipulado. E ele começa a jogar com as peças. Então, é uma pessoa que é uma ótima negociadora, uma ótima líder, sabe articular bem as palavras, pessoa muito racional, pouco sentimento. Por quê? Porque quando eu sinto, eu sou fraco, eu sou vulnerável, eu sou manipulável. E é uma pessoa que, por não querer demonstrar essa vulnerabilidade, ela quer ter o poder e controlar tudo. Só que, se nós somos católicos, aqui eu quero trazer uma reflexão com relação à fé e à espiritualidade católica. Como que eu faço para utilizar dessa espiritualidade para vencer os defeitos desse perfil? É uma pessoa que quer ter o controle de tudo. Então vamos pensar assim: nós temos essa tendência de querer planejar tudo na nossa vida. Isso é ótimo. No entanto, muitas vezes, Deus exige algo que vai na contramão dos nossos planos.
uma doença, uma calamidade, uma catástrofe, uma crise financeira que nos pega de repente por algum motivo, por algum negócio que deu certo em cima da hora. Então, essa pessoa ela tem dificuldade em se conformar com a vontade de Deus, que muitas vezes vai na contramão. Por quê? Porque exige muito desprendimento. E é uma pessoa que, se ela quer ter muito poder, ela é muito orgulhosa. E ela vai ter dificuldade de pedir ajuda quando ela precisa ratificar algumas coisas na vida dela. Por quê? Porque pedir ajuda é um demonstrativo de que eu não estou no poder. Só pede ajuda quem é fraco. Só pede ajuda quem se sente vulnerável. Então, vai ser necessário ela demonstrar fragilidade para ela poder pedir ajuda. Por exemplo, para um processo terapêutico. Para botar o joelho num confessionário e declamar os seus pecados. Só que como que eu faço para combater isso? Qual que é o melhor pensamento no meu ponto de vista? Existiu um homem entre nós, o homem Deus, e ele se fez vulnerável numa cruz. Existe melhor exemplo de fragilidade do que nosso Senhor Jesus Cristo, o homem Deus, numa cruz, despido, flagelado, quase que mutilado, cuspido? Não. Se ele deu esse exemplo de fragilidade para cumprir a sua missão, por que nós não podemos? Nosso maior exemplo é Cristo. Então, se uma pessoa que tem essa necessidade de controle de segurança olha para Cristo na cruz, ele entende que segurança não existe. Por quê? Porque é impossível manter tudo sob meu controle. E eu vou precisar muitas vezes baixar a cabeça e buscar ajuda, e ser frágil e ser vulnerável. Essa é a melhor raciocínio. Olhe para Cristo, olhe para a cruz. Excelente, excelente. Com certeza, é o maior exemplo a ser seguido, né? Agora, o senhor poderia compartilhar uma história de sucesso de alguém, né, que conseguiu superar a ansiedade, identificando e trabalhando com o seu perfil específico? Eu vou dar meu depoimento aqui antes de vocês contar o exemplo. Para mim faz muito sentido, né? Desde que a gente se conhece, que a gente conversa, que a gente fala sobre os perfis, né? E desde que eu conheço os perfis, eu sou um cara que eu sempre, quando eu começo a perceber que eu estou travando muito, eu procuro saber o que está por trás disso, né? Então, eu posso dizer até que eu sou um case disso aí. Mas eu gostaria que você contasse uma história assim de uma mulher, né, que a sua especialidade tem sido a sua especialidade cuidar dessas mulheres católicas, né, essas pessoas, como uma história que ela, ao identificar o perfil, resolveu, se não tudo ou parte do problema dela com a ansiedade. Tá. Uma senhora, 37 anos, 4 filhos. Ela dizia para mim assim, Guilherme, quando eu estou fazendo alguma coisa, ou eu estou lavando roupa, eu já lavo a roupa assistindo uma aula, já pensando na tarefa dos meus filhos, organizando o almoço na cabeça, pensando no depois, e não sei o quê, e no meu marido, e no final, eu não sei o que eu fiz. Eu faço tudo na minha mente, mas não sai nada. Então, uma mente extremamente agitada, acelerada, ela tinha uma exaustão mental, esquecia das coisas, e no meio desse estresse, ela estava vivendo no piloto automático. E o problema, eu quero que vocês entendam que assim, ó, o problema não é viver no piloto automático. Porque tem muitas coisas na nossa vida que a gente faz no piloto automático e tá tudo bem. Eu vou escovar os dentes, eu não fico pensando. Eu vou tomar um banho, eu não fico pensando. E é até bom que a gente tenha alguns hábitos, assim, os hábitos da nossa vulgaridade, aquilo que é mais corriqueiro no nosso dia, que a gente faça no automático para poder botar os nossos pensamentos em Deus. Então, aí não está o problema. O problema é eu viver no piloto automático, só que eu não tenho um destino. Esse piloto automático está me levando para um lugar que eu não sei para onde é. E é isso que ela estava vivendo. Então ela dizia assim, em quase tudo, na minha rotina, no que eu estou fazendo, eu não consigo fazer o que eu tenho que fazer. Eu passo o tempo planejando e não faço nada. Não consigo educar meus filhos, não consigo limpar a cozinha, não consigo lavar as roupas bem. Por quê? Porque ela estava sempre com a mente muito projetada no futuro, se comparando demais a realidade dela com a realidade de outras famílias, de outras mães que dão conta, porque no Instagram todas as famílias são perfeitas, né? E nesse estresse todo, o que ela dizia para mim? Parece que eu estou me distanciando do meu marido. Por quê? Porque eu estou perdido na minha rotina,
e eu já não sei incentivar, já não sei apoiar o meu marido. No final das contas, eles já não estavam conversando direito. E ela já não estava admirando o esposo. Quando a gente fez a leitura do perfil de ansiedade dela, o raio-x da ansiedade dela, deu que ela tinha o perfil barata tonta. E o que é o perfil barata tonta? É uma pessoa que sofre com ansiedade por uma sensação de sempre achar que está atrasada, que não vai dar conta, que se cobra excessivamente, que se compara demais, que é extremamente competitiva, indecisa. Por quê? Porque ela tem medo de se sentir excluída. Então, essa pessoa se compara demais, vive numa competição contra sabe Deus quem, querendo provar algo para alguém. O funcionamento interno dela é assim, extremamente perfeccionista, e ela não gosta de pedir ajuda. Ela quer dar conta de tudo. Por quê? Porque é uma pessoa extremamente executora. Quando eu apresentei para ela as características, parece que serviu como uma luva. E ela falou assim: meu Deus, agora eu entendi. Eu não tenho prioridade. Eu quero fazer tudo ao mesmo tempo. Eu não consigo trazer hierarquia para o meu dia. Eu fico me comparando quando alguma coisa não sai do jeito, porque era para ser perfeito, porque eu tenho que ter a vida perfeita, porque eu tenho que ter a família perfeita. E ela estava dando prioridade para os filhos e não para o marido. E quem tem precedência no relacionamento é o marido, porque sem marido não teria filhos. Quando ela entendeu essa realidade, que ela parecia uma barata tonta em casa, que ela queria fazer tudo ao mesmo tempo, ficava batendo cabeça consigo mesma, ela parou e ela começou a dar ênfase para aquilo que era importante por primeiro. Porque se eu coloco uma ordem de prioridades no meu dia e eu começo cumprindo aquilo que é mais importante, o resto vem por acréscimo. Então, entender qual é o perfil traz esse benefício de conhecer que você funciona assim. E você vai funcionar assim pelo resto da sua vida, porque foi uma estrutura mental adquirida na primeira infância. Mas você não precisa viver traumatizada, que é o que a gente disse na primeira frase, né? Todo mundo tem um trauma. Mas ser traumatizada que é o problema. É quando eu permito que os impactos negativos desse trauma reverberem pelo resto da minha vida, como se ela tivesse essa necessidade de ser perfeita a todo tempo, porque na infância ela precisou ser perfeita para receber atenção, para ser vista, para não se sentir excluída, para receber o amor do pai, o amor da mãe, enfim. Então, basicamente, eu acho que essa é uma boa história. Identificou o perfil, viu que estava sem prioridade, estava num caos, estava exausta mentalmente porque queria fazer tudo ao mesmo tempo e isso estava fazendo com que a família sofresse. Para ver a importância de saber exatamente qual é o seu perfil de ansiedade, né? Fazer o raio-x para entender quais os próximos passos, né, Sr. Guilherme? Eu acho que uma das coisas mais importantes dos perfis, né, é saber entender, eu acredito que é entender causa, resultado, né? Aquela coisa tipo, o que está acontecendo na minha vida, mas é por isso. Não, você precisa entender o que causa, e às vezes é algo que, né, que está dentro da sua cabeça. E por último, saber qual é o próximo passo e, principalmente, se algo acontecer, saber o que fazer para não entrar de novo no problema, né? Esse é o que eu mais gosto dos perfis, né? Que a partir, se a gente é você assumir a direção do carro da sua vida, entendeu? Tipo, é você que dirige. A hora que ele dá um problema, você freia. Freou, você consegue dirigir e não mais deixar ele descer desengatado, vamos dizer assim, ou às vezes desligado, né? Desligado. Muito bom. Mais uma pergunta. Na sua experiência, qual é o impacto da autoaceitação e do autoconhecimento no processo de cura da ansiedade, principalmente aí se falando dos perfis? Autoaceitação, aceitar-se a si mesmo. Autoconhecimento, conhecer-se a si mesmo. Para superar a ansiedade, primeiro eu preciso entender qual é o tipo de ansiedade que eu tenho. Então, ao conhecer os perfis, você vai entender quais são as características, quais sintomas que mais te afetam. É uma exaustão mental pelo excesso de ideias? É uma exaustão mental por não ter prioridade, por não saber por onde começar, pela falta de hierarquia no dia? É um sentimento de dependência emocional por querer se sentir validado e se sentir amado? É uma dependência emocional por não saber dizer não, pelo medo do que as outras pessoas vão pensar, vão dizer? É um sentimento de
falta de controle que causa um desespero quando as coisas fogem das tuas mãos? Então, quando a gente conhece o nosso perfil e como funciona a nossa estrutura mental, eu consigo entender quais são as melhores estratégias para combater isso. E quando eu mapeio isso, é bem isso que o senhor acabou de comentar. A gente consegue assumir o leme desse barco e arrumar as velas para deixar que o vento da vida bata e eu consiga me conformar com as circunstâncias que a vida está pedindo nesse momento. Nós vivemos numa vida de constante luta. Nós que somos católicos, a vida nessa terra é uma luta, é uma constante vigilância, é luta contra as tentações do demônio, do mundo e da carne. A todo momento a gente tem que estar se mapeando. E os perfis de ansiedade, eles dão um pouco das características dos vícios que mais vão aparecer em nós também. Só que o porquê que eu acredito que todo católico deveria conhecer seu perfil de ansiedade? Porque é o seguinte, quando a gente pensa em combater um vício, nós precisamos, primeiro, escolher um só. Senão a gente desanima. Então, quando eu entendo o meu perfil de ansiedade, eu consigo olhar com mais clareza aquilo que mais me aflige. Aquilo que mais me tira o controle emocional. E quando eu direciono todo o meu foco para lutar contra esse inimigo específico, eu tenho muito mais energia para poder passar por cima dele. Se eu quero combater várias coisas ao mesmo tempo, me falta energia, eu fico desesperado, eu desanimo. Daí vem o demônio e fala assim, você é um coitado mesmo, você fala que você quer mudar, mas você caiu nesse erro de novo. Então, para eu evitar isso, o autoconhecimento ele é extremamente importante. E além do perfil de ansiedade, existem outras ferramentas também para você entender sobre o teu autoconhecimento. Os temperamentos são uma delas, os traços de caráter são uma delas. Então, esse conjunto é aquele negócio, autoconhecimento nunca é demais, desde que eu entre em prática, porque também tem gente que fica no autoconhecimento, mas não pratica nada, e a vida continua um caos. Então, autoconhecimento e autoaceitação. Olha para o seu perfil, entenda o que te tira o controle emocional e coloque o foco para mudar uma coisa de cada vez. Por isso que você precisa desses dois tópicos, você precisa investir nisso. Não, excelente, excelente. O quanto a gente precisa, né, sair da tática para a prática também, né, Guilherme? Tipo, a gente falou, não adianta só conhecer e não praticar, né? Tudo, né? Eu estava conversando esses dias, foi muito engraçado. Hoje eu cheguei para dar aula e um aluno olhou e falou: Nossa, você emagreceu. Eu falei assim, foram quase 4 quilos, né? Dá a fórmula para a gente. Eu falei, foram 74 aulas em janeiro, 60 em fevereiro, e tirar os alimentos que me inflamavam. Aí, tipo, todo mundo desiste, né? Porque eles querem a tática, mas a prática, às vezes, ela exige de você, né? Então, é muito importante se conhecer, mas praticar, porque eu posso muito bem saber. Eu estava sentindo muita dor numa região das minhas costas. Eu tinha certeza que era alimentação, Sr. Guilherme. Eu parei de comer algumas coisas e a dor sumiu. Isso é um pouco do autoconhecimento, né? Tipo, agora eu sei. Eu brinquei com a minha esposa hoje que eu preciso pôr uma coisa de cada vez agora para eu saber qual é o causador master. Né? Mas, enfim. Muito bom. Agora, uma última pergunta para a gente acabar esse episódio, né? Que é um episódio bem, assim, que ele tem bastante contexto, né? Tem bastante teoria, né? Bastante conhecimento e, ao mesmo tempo, prática, né? Como o senhor tem revelado aí nas respostas, coisas que podem ajudar essas pessoas a resolverem o problema delas. Como que familiares e amigos, né, podem apoiar alguém que está lidando, que está com esse problema da ansiedade, para compreender mais sobre essa cura, sabendo o seu perfil de ansiedade? Como é que ele pode ajudar? Como é que essas pessoas podem apoiar alguém que está lutando para compreender mais como se curar através dos perfis? Certo, eu acredito que independentemente do perfil, existem algumas dicas práticas aqui que a gente pode utilizar para poder dar apoio às pessoas da família que estão sofrendo.
Então, se possível, anote ou escute novamente. Eu vou falar várias dicas muito específicas, práticas para você. Por exemplo, me deparei com um filho que está sofrendo, com meu marido que está sofrendo, com um parente muito próximo que está sofrendo. Primeiro, você precisa se assegurar que essa pessoa seja avaliada por um especialista. Primeiro ponto. Porque você não é capaz de dar um diagnóstico, você não vai conseguir resolver o problema. Então, o primeiro passo é encaminhar para um especialista, conversar com essa pessoa, comentar com ela se ela aceita ajuda. Tem pessoas que são muito relutantes. Se essa pessoa for relutante, você vai precisar ter paciência no convívio. Então, buscar um especialista, ter paciência no convívio. Tendo paciência no convívio, você vai entender que essa pessoa, diretamente, ela não escolheu estar assim. Ela pode estar passando por umas situações de desentendimento interno consigo mesmo por causa dos traumas da infância. E aí que entra os perfis de ansiedade. Se você conhecer um pouco mais da história de vida dessa pessoa, você já vai entender se o que ela viveu lá atrás foi uma separação dos pais, foi a morte de um ente querido, ela passou por algum abuso. Aqui entra o ponto de saber ouvir e dar a atenção necessária. Então, busca um especialista, aprenda a ter paciência no convívio, para entender que a pessoa ela não escolheu estar assim, aprender a ouvir e acolher para dar a atenção necessária, porque muitas vezes um abraço vai ser o que vai acalmar essa pessoa. É um efeito paliativo, você não vai ficar abraçando o resto da vida a pessoa, mas pelo menos no meio de uma crise, aquilo ali vai salvar a vida da pessoa. Porque esse abraço é a melhor demonstração de que você compreende que esse momento é difícil, mas você está ali. E aí você vai aprendendo a respeitar o momento dessa pessoa, incentivando atividades. As pessoas têm muito costume de querer impor as coisas. Uma pessoa que está sofrendo com uma crise emocional, você tem que incentivar, mesmo que ela recuse. Poxa, vamos dar uma caminhada lá no parque comigo hoje? Vamos lá participar de um pôr do sol? Vamos à igreja hoje rezar? Que são atividades que vão trazer paz para a alma. E por último, não se culpe se você não conseguir ajudar essa pessoa. Porque muitas vezes Deus quer que essa pessoa dê o passo. E se você fica ali também forçando demais, você impede o progresso dessa pessoa. Essa dor tem algum sentido na vida dela. Então, se for necessário, escuta novamente essas dicas, porque são coisas muito simples de serem feitas, mas que as pessoas pecam muito nesse sentido, quando querem ajudar alguém emocionalmente. Muitas pessoas chegam para mim no Instagram, vim aqui procurar o senhor porque o meu marido está ansioso. A primeira coisa que eu pergunto, ele aceita ajuda? Se ele não aceita ajuda, não adianta. Não adianta. Claro, você pode ajudar a gerar consciência, mas não dá para forçar, porque não está no momento ainda. E está tudo bem. Infelizmente, a mentalidade do homem contemporâneo, a mentalidade do homem moderno é que não pode existir sofrimento. O sofrimento é o que nos purifica para o céu. Uma vida sem sofrimentos é uma vida sem sentido, é uma vida de egoísta. Não que a gente tenha que procurar a fonte de sofrimento, não é para ser louco nesse sentido, mas é somente aceitar e acolher aquilo que Deus envia. Os pequenos reveses e, sobretudo, abrir mão da nossa própria vontade. Então, o sofrimento faz parte da vida do ser humano, porque ele nos coloca no nosso lugar. E muitas vezes a gente vê alguém sofrendo, a gente quer fazer de tudo para acabar com o sofrimento da pessoa. Quando é aquele sofrimento, ela precisa enfrentar sozinha para ela se purificar, para ela aprender, para ela subir um patamar na vida dela. Essas são as melhores dicas. Não, fenomenal. E assim, ó, né? Pô, entender a pessoa é muito importante, né? Respeitar, né? Eu vejo que é tão difícil a gente descobrir certas coisas na nossa vida, e quando a gente descobre, as pessoas precisam respeitar decisões que a gente toma, né? Porque o que eu vejo, que nem você falou, às vezes falta apoio, mas, pô, é pro bem da pessoa. Você quer, às vezes você quer o bem de um amigo que diz ser seu amigo, mas pode ser que num determinado momento isso mude, do que apoiar aquela pessoa que está dentro da sua casa, que está buscando superar algo assim. E quando você descobre os perfis, né, é muito avassalador, eu acho que é uma palavra boa, porque você fala, nossa, tudo é explicável. Não é tipo... Não acontece comigo porque tem que acontecer. Não tem uma explicação.
Tudo muito lógico. É tudo muito lógico. E essa explicação deixa a pessoa muito mais consciente, mas ela precisa de ajuda para manter a consciência, porque é muito fácil a perda da consciência por causa do que as pessoas falam, né? São medos, né? E contribui ainda para os medos, né, senhor Guilherme? Que é pior ainda, né? E aqui fica até um convite, né? Se você tem algum amigo, parente que está passando por alguma necessidade, se inscreve lá na nossa rede social vizinha, @mentorcatólico, me manda uma mensagem, vamos conversar, eu posso te dar mais instruções, podemos marcar uma sessão para eu poder ouvi-lo, entendê-lo. Aí ninguém sofre, a gente resolve o problema de maneira muito rápida, em menos de 5 semanas, você vai ter a sua vida novamente, ou a vida do seu parente novamente nas mãos. Com certeza. É sensacional, gente. Mais uma vez, ouçam o podcast Paz de Alma. Ele não é um podcast para você ouvir uma vez só, né? Ele é um podcast para você ouvir várias vezes ao longo da semana, porque são informações valiosíssimas e que não é às vezes de primeira que a gente consegue incorporar, entender, e às vezes ouvindo mais de uma vez. Principalmente eu gosto de ouvir, né, com o fone, né, ouvindo com o fone que está lá dentro da sua cabeça, pode te trazer grandes soluções. Muito obrigado, senhor Guilherme, mais uma vez por compartilhar, né, tanto conhecimento, tanta coisa que pode ajudar as pessoas, e pode se despedir dos nossos ouvintes para a gente encerrar esse terceiro episódio. Muito bem, caríssimos, muitíssimo obrigado pela atenção, espero que esse conteúdo possa ter contribuído. Paz de alma, não se desesperem, tudo tem solução. Então, muita confiança em Deus e rezem uma Ave Maria por esse projeto para que a gente possa socorrer muitas vidas com esses conteúdos. Se precisar de alguma coisa, nos mandem mensagem nas redes sociais que estaremos ali dispostos a ouvi-los, a acolhê-los e a debatermos qual que é a melhor solução para o teu caso. Que Nossa Senhora lhes proteja muitíssimo e salve Maria. Até o próximo episódio. Nos vemos no próximo episódio, segunda-feira, 6 da manhã, ao vivo. Às 6 da manhã no Spotify e às 6 da manhã ao vivo no YouTube também, através do vídeo. Salve Maria e uma boa semana.